Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da doutora Elana Frick. Galera, esse é um dos casos mais famosos e comentados do Canadá, já que as pessoas envolvidas nele são ricas, poderosas e muito conhecidas por lá. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Elana Frick nasceu em 1977, na cidade de Windsor, no Canadá. Ela era filha de Joseph e Anna Frick e tinha uma irmã mais velha chamada Carolyn. Após o nascimento de Carolyn, irmã de Helena, em 1970, os pais delas perderam 2 bebês ainda na gestação. Os médicos chegaram a dizer para o casal que por conta disso eles não poderiam ter mais filhos. No entanto, em 77, nasceu Elana, que foi considerada um milagre por seus pais. Mais tarde, a família se mudou de Windsor para a cidade de Tecumseh, no sudoeste de Ontário, ainda no Canadá. Foi nessa cidade que Elana cresceu. Na infância, Elana foi descrita como uma criança precoce, que passava a maior parte do seu tempo livre lendo. Ela estudou nas escolas Santo Peter, no fundamental, e na escola Santa Anne, no ensino médio. Nessa última, Elana praticou dança croata e trabalhou nos campos de milho fora da cidade em todos os verões. Ela também gostava de esportes e chegou a fazer parte da equipe de corrida da escola. Ainda na escola, Elana conheceu um rapaz chamado Matthew Renault, por quem se apaixonou e logo depois os dois começaram a namorar. É dito que os dois eram muito próximos e faziam quase tudo juntos. Era comum um casal jantar na casa um do outro, na presença dos pais deles, algo bem tradicional na época. Os dois compartilhavam do mesmo gosto musical e na década de 90 realizaram o sonho de ir ao show da banda Nirvana, que era a favorita deles. Nessa mesma época, eles sofreram um grave acidente de carro que capotou 5 vezes, mas por um milagre, eles conseguiram sair ilesos do que havia sobrado do veículo. Para os familiares e amigos próximos do casal, eles tinham uma conexão. Pareciam ter sido feitos um para o outro, e todos achavam que eles se casariam e passariam o resto da vida juntos. Elana e Matthew permaneceram juntos durante todo o período em que eles estudaram na Universidade de Windsor. Posteriormente, em 1999, Elana começou a estudar medicina na Universidade de Ottawa, na capital, enquanto que Matthew permaneceu na mesma cidade em que eles moravam. Pela primeira vez desde que começaram a namorar, o casal ficou longe um do outro. Eles continuaram o relacionamento à distância e até ficaram noivos, mas por alguma razão que eu não encontrei qual, Elana decidiu romper o noivado e os dois se separaram. Ela então passou a se dedicar mais ainda aos estudos. Desde muito nova, Elana tinha um sonho de ser médica. Sonho esse que se intensificou após ela trabalhar um tempo na mesma fábrica em que seus pais trabalhavam. Lá, ela viu o quão pesado era a rotina deles e até chegou a dizer que não sabia como eles aguentavam. A partir daí, Elana decidiu que se dedicaria mais ainda aos estudos para garantir um bom emprego, com um bom salário e que não fosse tão exaustivo como o trabalho de seus pais. Em uma noite no ano de 2003, Elana estava jogando sinuca em uma sala de recreação no hospital de Ottawa, onde ela fazia residência. Foi quando um homem que era residente de neurocirurgia a viu do outro lado da sala e perguntou para algumas enfermeiras quem era ela. Esse homem era Mohamed Chand. Mohamed era considerado um prodígio da medicina, filho de um renomado cirurgião torácico chamado Dr. Farid Chand, que inclusive já recebeu um prêmio em sua homenagem do Departamento de Cirurgia da Universidade de Ottawa, algo que só é dado para o melhor dos melhores médicos. De família rica, Mohamed pertencia à elite de Ottawa. Durante sua vida, ele estudou nos melhores colégios do país e tinha o objetivo de seguir os passos do pai, de construir uma carreira brilhante na medicina. Ele foi descrito por pessoas próximas como tímido, reservado e muito esforçado. Para se aproximar de Elana, Mohamed começou a jogar sinuca com ela no hospital e, após um tempo, a convidou para sair. É dito que Elana ficou perdidamente apaixonada por ele. Tudo nele a impressionava: sua inteligência, suas ambições e o fato de ter estudado nos melhores colégios do país. Elana adorava passar horas conversando com Mohamed a respeito das experiências dele. Mas apesar de estar perdidamente apaixonada, no fundo ela sentia que não era digna do amor dele,
por achar que não estava à sua altura. Os dois iniciaram um relacionamento, mas Mohammed não levava a relação tão a sério quanto Elana. Enquanto ela o enchia de presentes, Mohammed mal se esforçava para agradá-la. Ele nem mesmo compareceu à formatura dela na escola de medicina, alegando que estava doente. Mas mais tarde, ela descobriu que, na verdade, ele tinha saído com amigos. E se não bastasse esse comportamento, ele ainda saía com outra mulher que conheceu na faculdade, mesmo namorando com Elana. Mohammed não era charmoso e muito menos bonito, mas ele pertencia a uma das famílias mais ricas e renomadas da capital, e por conta disso, não lhe faltavam pretendentes. Cansada, Elana chegou a terminar o namoro 2 vezes, mas nas 2 vezes, Mohammed a convenceu a voltar, e eles prosseguiram com a relação. De acordo com um amigo próximo, Mohammed estava sempre tentando exercer controle sobre a namorada. Em abril de 2004, Elana apresentou Mohammed aos seus pais. É dito que Joseph e Anna Frick não ficaram impressionados com o namorado da filha. Eles até o acharam indiferente e meio antissocial. Mohammed mal conversava com eles e parecia não ter o mínimo interesse de interagir com os sogros. Joseph chegou a dizer à filha para não se contentar com alguém como Mohammed e que ela poderia conseguir algo melhor. Pela manhã, Anna ouviu Elana e Mohammed discutindo. Quando ela foi até o casal e perguntou o que estava acontecendo, Elana respondeu chorando que só não havia dormido bem. Anna então saiu e deixou a filha e o namorado a sós. Para ela, aquilo era apenas uma briga de casal inofensiva. Poucos meses depois, Elana descobriu que estava grávida e Mohammed se viu numa situação complicada. Os pais dele são muçulmanos ismaelitas e ficariam furiosos se ele tivesse um filho antes do casamento. Ele também tinha medo de contar aos pais que pretendia se casar com Elana, pois eles esperavam que o filho se casasse com alguém da mesma fé que ele. Por fim, Mohammed decidiu que o casamento era um mal menor. Ele então, junto com Elana, começaram a planejar o casamento. Na verdade, 2 casamentos, um para agradar os pais de Mohammed e outro para agradar os pais de Elana. Eles realizaram um casamento tradicional ismaelita em 1º de setembro de 2004, em Ottawa. Nessa época, Elana já estava grávida de quase 5 meses. Por ser um casamento tradicional ismaelita, era proibido o consumo de bebidas alcoólicas, embora alguns convidados bebessem escondidos no estacionamento. Na cerimônia, era nítida a divisão de classes entre os convidados da noiva e do noivo. Os convidados de Elana eram em sua maioria parentes operários, enquanto os de Mohammed eram membros destacados da comunidade médica. Como é de costume nas noivas muçulmanas, as mãos de Elana foram tatuadas com rena ornamentada, e isso meio que perturbou a sua mãe cristã. Antes do segundo casamento em uma igreja católica, Elana e Mohammed deveriam passar por várias sessões de aconselhamento. Mohammed se recusou a ir nessas sessões e pediu para John Mark, um amigo do casal, ir no lugar dele, mas John também se recusou. Apesar dessa recusa e do comportamento diferente de Mohammed, o casal se casou na igreja de São Francisco de Assis, em Windsor, mesma igreja em que Elana foi batizada e recebeu sua primeira comunhão. Comparado ao primeiro casamento deles, esse foi pequeno e havia poucos convidados. Elana comprou luvas brancas até os cotovelos para cobrir as tatuagens de rena que ainda não tinham saído. Após a cerimônia, o casal pegou uma limusine e foram até o hotel e cassino Caesars, onde passaram uma parte de sua lua de mel. Mais tarde, eles compraram uma casa em Ottawa, para onde se mudaram. Elana começou a trabalhar como médica da família no hospital de Ottawa, enquanto que Mohammed continuou em neurocirurgia. Depois de uma gravidez difícil, ela deu à luz a uma menina em janeiro de 2005. Elana ficou deslumbrada com seu bebê. Já Mohammed permaneceu distante e indiferente. Algumas pessoas chegaram a dizer que ele estava obcecado pelo trabalho e parecia não se importar muito com a família. Ia direto para o andar de cima da casa para continuar os seus estudos, mal falando com a sua esposa ou dando atenção para sua filha. Algumas semanas após o nascimento da bebê, os familiares de Mohammed foram visitá-lo. Elana estava no andar de cima da residência amamentando a criança quando eles chegaram e, por conta disso, não desceu para atendê-los. Mohammed ficou furioso com a esposa. Mais tarde, ele xingou Elana e disse que era o dever dela saudar os convidados na porta da frente como um gesto de deferência e respeito.
Alguns dias depois, Elana disse aos pais que se sentia como se tivesse que pisar em ovos em sua própria casa, devido ao comportamento de Mohamed. Conforme o tempo foi passando, a relação entre o casal foi se tornando cada vez mais difícil. Mohamed, além do comportamento controlador, passou a ter momentos de raiva, na maioria das vezes, sem motivo algum. Elana dificilmente falava disso para algum amigo ou familiar. Segundo pessoas próximas, ela era muito discreta e orgulhosa para isso. É dito ainda que ele a ridicularizava por ter ganhado peso e dizia que a comida dela era uma porcaria. Um mês depois que a bebê havia nascido, Mohamed ligou em pânico para os pais de Elana, dizendo que ela queria o divórcio. Elana pegou o telefone das mãos dele e disse para os pais não se preocuparem, pois não era nada, e depois desligou. Não muito tempo depois disso, quando os pais dela estavam se preparando para ir à igreja num domingo, eles receberam um telefonema que não puderam atender a tempo. Eles então usaram a função do telefone para fazer uma chamada para o último número que havia ligado para eles. A chamada perdida veio da casa de Elana, que atendeu o telefone e falou que não era nada. Mas na hora de desligar, ela não desligou da forma correta. E os seus pais do outro lado da linha puderam ouvir horrorizados Mohamed enfurecido xingando a esposa de tudo quanto é nome. Na primavera de 2005, Mohamed foi aceito em um prestigiado programa de doutorado em engenharia biomédica na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Elana decidiu aproveitar a oportunidade e se inscreveu para o curso de mestrado em políticas públicas dessa mesma universidade. O casal tinha planos para se mudar para os Estados Unidos no outono. No entanto, alguns dias antes da mudança, o casal teve uma discussão feia e Mohamed partiu para cima de Elana agredindo. Com medo, Elana pegou a filha e se escondeu no apartamento de uma amiga. Mohamed, sem saber onde a esposa estava, passou a ligar para todos os amigos em comum deles, até encontrá-la. Depois de 3 dias, ele conseguiu encontrá-la e disse para ela que ela poderia voltar para casa, que ele ficaria na casa dos pais dele. Ela concordou em voltar, mas ainda estava com tanto medo do marido que pediu para John Mark, amigo do casal, ficar por perto para protegê-la, até a chegada dos pais dela à cidade. Mohamed acabou enfrentando 3 acusações criminais, uma de agressão contra Elana e 2 de fazer ameaças. Por conta disso, ele foi fichado na polícia e não pôde mais cruzar a fronteira para os Estados Unidos e fazer seu PhD na Universidade de Duke. Ele ainda corria o risco de nunca mais poder exercer a profissão de médico. Para salvar a sua carreira, Mohamed teve que se reconciliar com Elana. Algumas semanas depois, Elana e sua família batizaram sua filha em uma igreja em Windsor. Na festa posterior, os convidados perguntaram a ela por que Mohamed não compareceu. Ela disse a algumas pessoas que ele estava trabalhando, mas confidenciou a seu primo Rob que eles tiveram uma briga feia. Rob disse que ela não precisava ficar com Mohamed, que ela poderia encontrar alguém que realmente a amasse. Elana disse a ele que ela e Mohamed resolveriam isso e que ele não precisava se preocupar. Em 27 de julho de 2005, as autoridades concordaram em retirar as acusações criminais contra Mohamed, se ele firmasse um vínculo de paz. Ele também teve que reconhecer que sua esposa tinha motivos razoáveis para temer que ele a machucasse, e concordou com uma pena de 12 meses em liberdade condicional. Tudo foi resolvido bem a tempo de Mohamed começar o seu doutorado nos Estados Unidos, e com as acusações retiradas, ele pôde cruzar a fronteira sem problemas. Nos Estados Unidos, Mohamed se estabeleceu na cidade de Durham, na Carolina do Norte, que é onde fica a Universidade de Duke. Elana e sua filha se juntaram a ele alguns meses depois. A família dela não conseguia entender por que ela havia voltado para ele. Segundo eles, Elana era inteligente, educada, financeiramente independente e tinha total apoio dos seus familiares. Ela não precisava dele. Alguns amigos acreditam que ela foi movida pela ambição. Gostava do status que ela tinha ao lado de Mohamed. Já outros acreditam que ela o amava de verdade e era bastante otimista, se convencendo de que as coisas iriam melhorar. Em Durham, na Carolina do Norte, o casal montou uma rotina. Eles começaram a correr maratonas juntos e costumavam acordar bem cedo, antes mesmo do amanhecer, para treinar. Depois disso, Elana deixava sua filha na creche e, em seguida, ela e Mohamed iam para a Universidade de Duke. Mohamed se destacou em seu departamento. Ele concluiu seu PhD, que era de 5 anos, em apenas 3 anos e meio. Elana também se destacou. Ela ganhou uma rara bolsa de estudos que pagava a maior parte da mensalidade e era considerada a cabeça de sua turma.
Depois da aula, ela pegava Mohamed e a bebê e iria para casa preparar o jantar. Era assim quase todos os dias. Quase 2 anos depois, em 2007, Elana ficou grávida novamente. Ela deu à luz a segunda filha do casal em novembro do mesmo ano. Amigos do casal achavam estranho um certo desequilíbrio no casamento deles. Era Elana que dirigia e levava Mohamed a todos os lugares que ele precisava ir. Quando uma amiga dela, chamada Valentina Nokolova, perguntou a ela sobre isso, ela disse apenas que Mohamed não gostava de dirigir. Mas não era só isso que deixava o casamento desequilibrado aos olhos dos amigos próximos. Elana praticamente era responsável por tudo, desde compras de supermercado até montagem de móveis e troca de lâmpadas. Ela sempre falava para os amigos do casal o quanto Mohamed era brilhante e que ela não era nada comparada a ele. Os amigos do casal achavam isso estranho, já que eles a viam como alguém que tinha todo o controle da relação, como se ela fosse a superior do marido. Quando estava com Mohamed, Elana sempre pedia permissão para ele referente a qualquer coisa, sendo extremamente submissa a ele. E quando ela estava com outras pessoas, Mohamed ligava várias vezes, exigindo saber com quem ela estava e o que estava fazendo. Normalmente, Elana era sempre vista feliz e sorrindo, e nunca reclamava do seu casamento. No entanto, Valentina, a amiga dela, relatou que uma vez a encontrou chorando, e Elana disse para ela que o seu relacionamento não era o que as pessoas pensavam. Em 2009, Elana e Mohamed voltaram para Ottawa, no Canadá, após terem concluído seus estudos na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Em Ottawa, eles passaram a morar em uma casa que fica próxima ao hospital onde eles começaram a trabalhar. Elana começou a trabalhar como médica da família e era muito querida por seus pacientes. Já Mohamed continuou a sua especialização em neurocirurgia e até chegou a ganhar um prêmio por atender bem os seus pacientes. Nessa mesma época, o casal se tornou ativo nas redes sociais. Eles se retratavam como um casal rico, que amavam diversão e eram abençoados com lindos filhos os enchendo de presentes. No entanto, para os amigos mais próximos, Elana admitiu que Mohamed exercia controle total sobre as redes sociais dela. Ele a fazia hostilizar pessoas que ele não aprovava e selecionava as fotos que ela deveria postar. Ele também era extremamente controlador em casa, a ponto dela ter que pedir permissão para assinar um jornal que ela gostava, e que ele negou a ela. O seu controle exagerado se estendia às filhas. Ele não permitia que elas brincassem com crianças que não atendessem seus padrões. Para resumir, ele não gostava de pobres. Além de tudo isso, Mohamed costumava chamar Elana de inútil e estúpida. E também dizia que deveria ter largado dela e que ficaria muito melhor sem ela. Em 2011, Mohamed foi para a cidade de Calgary, onde ficou por 1 ano para fazer sua especialização em cirurgia da coluna vertebral. Elana logo descobriu que ele estava tendo um caso com uma mulher da cidade. Ela encontrou e-mails que confirmaram a traição e um pagamento com o cartão de crédito de Mohamed em um lugar que ele ficou com a sua amante em Calgary, no Dia das Mães. Quando Elana o confrontou, ele não negou. Ela ficou arrasada e os seus amigos a incentivaram finalmente a deixá-lo. Mas, apesar de tudo, ela não faria isso. Elana queria a aprovação dele. Queria mostrar que estava à altura do marido e era digna do seu amor. Ela sentia que já havia investido muito no relacionamento deles. Eles tinham uma vida juntos, 2 filhos, um lar. Elana ainda o amava e queria desesperadamente que ele a amasse de volta. Posteriormente, Mohamed prometeu a Elana que iria terminar o caso com a sua amante. E foi o que ele fez. Pouco tempo depois, ele conseguiu um emprego dos seus sonhos, como cirurgião da equipe de neurocirurgia do Hospital Toronto Western. Ele e Elana começaram a planejar a sua mudança para Toronto, o que significava que ela teria que abandonar o seu emprego em Ottawa. Decididos, eles se mudaram e compraram uma enorme casa em North York, avaliada em $1.500.000 canadenses. Mais tarde, Elana arranjou um emprego em uma clínica chamada Ear Bales, mas segundo amigos, ela não estava muito animada com o novo emprego. Elana disse a eles que havia estudado muito, adquirindo bastante conhecimento e acreditava que poderia fazer mais do que apenas tratar dores de garganta. Após o casal ter se estabelecido em sua nova casa, Mohamed sugeriu a Elana que eles tivessem outro filho. Ele disse a ela que eles tinham 4 quartos e um estava vazio pronto para ser preenchido. E dessa vez, Mohamed queria um menino. Elana atendeu o pedido do marido. Em alguns meses ela ficou grávida e era um menino.
Ela esperava que o nascimento dessa criança representasse o renascimento do seu casamento. O filho do casal nasceu em outubro de 2013. Após isso, o relacionamento deles ficou mais tranquilo por quase 2 anos. Durante esse período, Alison Kaufman, a chefe de Elana na clínica Irian Bales, comprou uma casa do outro lado da rua da casa do casal. As duas mulheres ficaram próximas e desenvolveram uma grande amizade. As filhas do casal estavam prosperando no colégio particular e o Mohammed estava bem ocupado com o seu trabalho. No Toronto Western, ele ganhou a reputação de fazedor de milagres devido ao seu sucesso, mesmo nas cirurgias mais complexas. Em 2015, Elana saiu do seu emprego na clínica para trabalhar na unidade de medicina familiar no Hospital Scarborough. Ela também conseguiu um emprego como delegada do Distrito 11 na Associação Médica de Ontário. Elana novamente estava crescendo profissionalmente. Mohammed não ficou feliz com isso e as tensões entre o casal voltaram. Em março de 2016, o casal fez uma viagem em família para Vermont, nos Estados Unidos. Antes, eles passaram por Ottawa para deixar o filho caçula com os pais de Mohammed. Naquela noite, Mohammed ligou para os pais de Elana e disse que ela havia se cortado gravemente na palma da mão direita e estava no hospital para fazer uma cirurgia. Elana disse aos médicos que tinha se ferido por acidente depois de bater um copo no balcão e ele quebrar. Mas para outra pessoa, ela disse que cortou a mão enquanto cortava vegetais. E para uma amiga, ela disse que um vidro quebrou enquanto ela lavava a louça. Está claro que nenhuma dessas versões é a verdadeira, e certamente o ferimento de Elana não foi acidental, e isso seria o início de algo muito pior. Em Vermont, o casal começou a discutir a respeito da amante que Mohammed teve em Calgary. Irritado, Mohammed disse que a sua ex-amante era muito melhor que ela, e depois tentou sufocar Elana. Mais tarde, Elana contou a respeito desse episódio para amigos, e disse que só não denunciou Mohammed em Vermont porque estava preocupada com o que os americanos fariam com um homem chamado Mohammed. Durante o verão de 2016, a relação do casal oscilou entre o caos e a calma. O filho caçula deles ficou com os pais de Elana por algumas semanas, enquanto que as meninas estavam no acampamento de verão em Ottawa. Mohammed estava de férias. Dessa forma, ele e Elana ficaram sozinhos em casa. Em suas redes sociais, o casal continuava exibindo uma vida alegre e sem defeitos. Os dois começaram a praticar jiu-jitsu juntos, e Elana postou uma foto de Mohammed de kimono com a legenda: Dr. Mohammed, pode quebrar você e depois consertá-lo. Eles comemoraram seu 12º aniversário de casamento, e o último. Elana deu um cartão para Mohammed em que ela escreveu: Meu querido Mohammed, amo você de todo o coração. 12 anos, 3 filhos, 4 cidades, 2 países e uma vida inteira de memórias. Mal posso esperar pelos próximos 50 anos. Mas a verdade, como vocês já devem ter percebido, o casamento deles estava condenado à ruína. Não só à ruína, mas como também uma tragédia. Ainda em 2016, Elana começou a falar com Mohammed a respeito do divórcio. Mohammed entrou em pânico e implorou para que ela pensasse melhor. Ela concordou, mas não ficou em paz, pois suspeitava que Mohammed tivesse outra amante. Quando ela contou às suas amigas sobre as suas suspeitas, uma delas brincou dizendo que ela também deveria ter um amante, e foi o que ela fez. Ela conheceu outro médico, que também era casado e tinha filhos. Ele a tratava bem e a fazia se sentir desejável novamente. Mais tarde, ela disse para uma amiga que foi a primeira vez que ela sentiu um pouco de felicidade desde que se casou com Mohammed. O amante de Elana a encorajou a largar de Mohammed. Ele disse a ela que era hora dela começar a imaginar uma vida sem um marido. Elana então foi até o seu advogado para preparar os papéis do divórcio. Ela contou a ele algo que não havia contado a ninguém. Ela disse que um dia, no mês de outubro, Mohammed a agrediu violentamente. Elana não podia mais tolerar a violência em sua casa. Se seus filhos tinham sido um dos motivos pelos quais ela queria fazer o seu casamento dar certo antes, agora ela decidiu que precisava sair por causa deles. No final de novembro, ela finalmente pediu o divórcio. Mohammed comprou para ela uma caixa gigante de chocolates para tentar convencê-la a ficar. Ela mandou um e-mail para uma amiga na quinta-feira, 24 de novembro, que dizia: Desculpe por ter estado tão ausente nos últimos meses. Estou em processo de separação do meu marido e as coisas em casa estão caóticas. Vou tentar entrar em contato com você neste fim de semana. Eu estarei fora em uma conferência. Na sexta-feira, Elana saiu para uma reunião da OMA, que durou até a noite de domingo.
Ela falou em painéis, se conectou e se socializou, tudo sem Mohamed, que mandou mensagem para ela no fim de semana, fazendo o papel de marido apoiador. Quando ela voltou para a casa da conferência no domingo, ela disse às pessoas mais próximas que ela havia contratado um advogado e iria entregar os papéis de divórcio para Mohamed. O advogado dela escreveu a ele na segunda-feira, declarando que a preferência de Elana era tentar resolver todas as questões de maneira amigável e rápida, e o notificou de que ela exigia sua divulgação financeira completa. Em casa, Elana se mudou para o porão, mas Mohamed ficava pegando as coisas dela e levando de volta para o quarto. Na quarta-feira à noite, a mãe dela ligou enquanto Elana dava banho no bebê. Ela disse que precisava desligar o telefone rapidamente, e sua mãe disse a ela para ter cuidado. Ele não vai fazer nada estúpido, disse Elana. No dia seguinte, 1º de dezembro de 2016, a família de Elana tentou contato com ela o dia todo, mas sem sucesso. Eles então ligaram para o telefone pessoal de Mohamed e perguntaram para ele onde ela estava. Mohamed gaguejou e disse que Elana havia saído à noite com uma mala e um namorado. A mãe dela ficou desesperada. Ela sabia que a filha jamais iria embora e deixaria os filhos para trás. A mulher então entrou em contato pelas redes sociais com Alison Kaufman, a ex-chefe e vizinha da frente de Elana, e pediu para que ela checasse a casa para ver se Elana realmente não estava lá. Alison foi até a casa e espiou dentro da garagem, e viu que o Honda Pilot de Elana ainda estava na garagem. Ela avisou os pais de Elana sobre isso, que ligaram para a polícia e fizeram as malas dirigindo durante a noite de Windsor para Toronto. Os policiais foram rapidamente até a casa do casal. Eles foram atendidos por Mohamed, que, questionado, disse que Elana saiu de casa com uma mala e o namorado. Conforme o protocolo, os policiais entraram na residência e fizeram buscas por qualquer evidência que pudesse indicar o possível paradeiro de Elana, mas não encontraram nada. Os policiais se retiraram e comunicaram os demais agentes a respeito do possível desaparecimento de Elana. Por volta das 5 horas da manhã do dia 2 de dezembro, os pais de Elana chegaram à casa dela. De imediato, eles notaram que 2 tapetes do andar principal estavam faltando. Anna Frick, mãe de Elana, começou a lavar a louça e preparou crepes para os netos. Mohamed permaneceu no quarto ao telefone por um bom tempo. Na sequência, as 2 filhas de Elana desceram as escadas e se sentaram em silêncio à mesa e de cabeça baixa. Na sequência, Mohamed também desceu as escadas e entrou na cozinha dizendo: "Então foram vocês que chamaram a polícia?" Depois ele perguntou: "Há mais daqueles crepes?" Ele parecia não estar nem um pouco preocupado com o fato de sua esposa ter ido embora com um amante. Algo bem estranho, já que toda vez que ela tocava no assunto do divórcio, ele entrava em pânico. Mohamed, obviamente, sabia e estava escondendo algo que era terrível. Na tarde do dia 2 de dezembro de 2016, a polícia encontrou um corpo de uma mulher dentro de uma mala ao lado do rio Humber, em Kleinburg. A vítima estava descalça, vestia um pijama e quase todo o seu cabelo havia sido raspado. A necrópsia revelou que ela tinha sido agredida, causando um traumatismo contundente, e posteriormente foi sufocada. Os policiais tiraram fotos do corpo e depois levaram para os pais de Elana para um possível reconhecimento. No entanto, a mãe dela não foi capaz de reconhecê-la, dizendo que aquela não era sua filha. Isso porque, além de estar com a cabeça raspada, Elana estava com o rosto muito inchado, mudando as suas feições. Mas o pai de Elana, Joseph Frick, a identificou. Chorando, ele disse: "Essa é a minha filha." Após uma rápida investigação, a polícia concluiu que todas as evidências levavam para um único suspeito, Mohamed Chande. Ele foi preso no dia seguinte em uma cafeteria após 2 policiais à paisana se aproximarem dele em uma mesa e o algemarem. A polícia descobriu posteriormente que a última ligação que Elana fez no dia do crime foi para o 611. Segundo eles, ela estava tentando discar o 911, que é o número de emergência no Canadá, para pedir ajuda, mas Mohamed deve tê-la impedido antes que ela conseguisse. A polícia descobriu também que Mohamed tirou a vida da esposa com todos os filhos na casa. A filha mais velha do casal relatou que estava em seu quarto quando ouviu gritos de Elana e ficou com muito medo, pois achou que era algum invasor que estivesse fazendo mal à sua mãe, e depois iria atrás dela e de seus irmãos. Ela disse ainda que depois os gritos cessaram. Então ela se levantou e foi até o quarto de seus pais. Lá, ela viu seu pai de bruços na cama, mas não conseguiu ver o que ele estava fazendo. E quando ele viu ela, a mandou voltar para o quarto, e ela obedeceu. O crime, como eu mencionei no início do vídeo, repercutiu por todo o Canadá. Ele foi amplamente coberto e divulgado pela mídia.
O casal de médicos rico e aparentemente com uma vida perfeita e feliz estavam no centro de uma história que culminou com um crime inesperado. O funeral de Elana foi realizado no dia 17 de dezembro na Igreja São Francisco de Assis, em Windsor, mesma igreja em que ela foi batizada e posteriormente se casou com um homem que viria a tirar sua vida. Enquanto aguardava o julgamento de Mohammed, Joseph e Anna Frick se mudaram para a casa da filha para que os filhos de Elana não tivessem que se mudar para outra cidade e, consequentemente, de escola em um momento tão difícil. A filha mais velha, com quase 12 anos na época, cobriu toda a parede de seu quarto com fotos da mãe para tentar amenizar um pouco a falta que sente dela. Certo dia, pela manhã, os pais e as filhas de Elana estavam reunidos no andar de baixo da casa. Foi quando eles ouviram o filho caçula dela, na época com 3 anos, rindo em seu quarto. Eles então subiram para ver o que estava acontecendo e encontraram o garoto em pé em cima de sua cama sorrindo, dizendo que a sua mãe estava o beijando. Alguns acreditam que o menino estava apenas sonhando, já outros que Elana realmente estava lá, em espírito. Em maio de 2019, mais de 2 anos após o crime, Mohammed Shanji se declarou culpado pelo crime como parte de um acordo com a promotoria. Por conta desse acordo, ele não teve que se sentar no banco dos réus em um tribunal. Ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional pelos próximos 14 anos. Houve ampla cobertura da mídia em cima dessa condenação, e os olhos de milhões de canadenses estavam voltados para Mohammed. A filha mais velha de Elana disse que odeia o pai pelo que ele fez e que dificilmente irá conseguir perdoá-lo um dia. Hoje, ela, a irmã e o irmão mais novo moram com os avós maternos em Windsor. É dito que eles frequentemente falam sobre a mãe, mas não dizem uma única palavra a respeito do pai. Pessoal, esse vídeo ficou longo. Eu peço desculpas para quem não gosta muito de vídeo longo, mas para quem gosta, foi um prato cheio. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você ficou aqui comigo até o final, comenta assim: eu fiquei até o final, Júlio. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.